Eu saúdo a todos os santos irmãos, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, 5 de 10 de 2025, quer dizer, 5 de outubro de 2025, às 13 horas e 13 minutos no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós iniciarmos o trabalho de hoje, de ensino de hoje. Hoje vamos ter um ensino muito bonito, que muita gente, no dia de hoje, eles não dão mais esse ensino, né? O povo hoje em dia se tornou-se um povo moderno, um povo que não significa novo, porque as coisas novas para o Senhor, as coisas novas para o Senhor são as coisas antigas, são a obediência ao Senhor. Elas são novas, ela se renova, diz que se renova cada dia, mas a obediência. Então, meu prezado, vamos para o Ministério de Ensino. Então vamos dar 3 benditos. Você que não me acompanhou, ainda não assistiu nenhum vídeo meu ainda, me acompanhe, assiste, porque Deus tem coisas boas, coisas grandes e firmes que você ainda não conhece, tá, meu prezado? Então vamos dar 3 benditos em nome do Senhor. Diga comigo: Israel, o Brasil e o mundo inteiro. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas graças a Deus que nós dá a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? Vamos dizer: o Senhor é a minha bandeira. Diga comigo, o mundo inteiro: o Senhor é a minha bandeira. Nós estamos precisando da bandeira do Senhor. Um homem só quer dominar o mundo inteiro, meu prezado. Um homem só quer formar batalha, revoluções. Um homem só quer fazer morrer muita gente. O que tem nele? Satanás incorporado nele. E o povo pensa que é um homem. Olhando por fora, a casca é um homem, mas por dentro está o tamanho da fera. Se você pudesse ver a fera que está no coração desse homem, você tinha medo dele. Clamava o sangue de Jesus. Clama o sangue de Jesus, Brasil! Clama o sangue do Senhor Jesus Cristo, porque esse homem não é homem, é Satanás. Segundo o livro de Apocalipse, diz que ele é um cavalo vermelho, que tem por nome morte, e ele é tirando a paz. Ele veio para tirar a paz de todos que habitam na terra. É esse que está no Congresso lá em cima. É o cabeça do Congresso. É o seu chefe. É o seu rei, meu prezado. Lembra do rei Jesus Cristo de Nazaré, que hoje vou dar ensino sobre ele. Clama a ele, porque todo o poder foi entregue na mão dele. Ele diz que vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Só assim para vencer, meu prezado. Quando ele pensa que venceu, ele já está por terra. Ele já está encorrentado, amarrado e lançado no abismo por mais 1000 anos. Ele vai ser amarrado, encorrentado e lançado no abismo por 1000 anos. Até que o 1000 anos se complete, ele não sairá de lá. Quando ele sair lá, não tem nada escrito no livro da vida. Lago de fogo. Lago de fogo. Não tem direito nem de ver o Senhor, por causa da maldade do coração do homem. Vai queimar caminhão dos outros, carregado. Vai queimar PC dos garimpeiros. O garimpeiro não deve nem um centavo para ninguém. Os homens mais honestos do Brasil, os garimpeiros. Os homens que não faz mal para ninguém. São bravos, na verdade, são perigosos, mas são honestos. Tem sangue de honestidade. Então, meu prezado, é tempo de nós recorrermos ao Senhor Jesus Cristo, né? Recorrer a Deus para vencer ele. Porque senão, pelo contrário, vai correr muito sangue através desse homem que está no poder lá, chamado ministro do mundo, que ninguém pôs ele, ninguém deu um voto para ele, ninguém colocou ele lá, chamado Alexandre de Moraes. Esse homem vai fazer escorrer muito sangue. Se não corrigir, se o Brasil não corrigir, pedir socorro dos exteriores, estender-lhes a mão unida, os Estados Unidos com as mãos unidas para nós socorrer, ele vai destruir meio mundo de gente. Ele, porque ele se alia com a China,
com outros países comunistas, e aí a força vai aumentando a força. É tempo de cortar a corda! Não é tempo de deixar a corda frouxa, não é tempo de cortar a corda, tá, meu prezado? Então vamos para a leitura da palavra de Deus. Abre a tua Santa Escritura comigo no livro de Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 49. Hoje eu quero dar ensino sobre o início da igreja dos primogênitos na terra. Da onde nasceu, da onde veio as primeiras ordens da igreja dos primogênitos. Em Gênesis 49, diz assim: Jacó abençoa seus filhos e morre. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Quando que falou que ia acontecer? Preste atenção nessa profecia, que falou que aconteceria nos derradeiros dias, e os dias que nós estamos vivendo são os derradeiros, né? Ajuntai-vos os filhos de Jacó e ouve a Israel, vosso pai. A quem? A Israel, vosso pai. Aos crentes, o vosso superior, o vosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Deus eterno. Ouve os crentes que são chamados Israel. Mas quando se fala, trata de Israel, o pai de todas as nações, de todos os cristãos. A palavra vem de lá, da Palestina. Não foi daqui do Brasil que foi feita a escritura, não. Rubem, tu és o meu primogênito, a minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e mais excelente em poder. Encontraste com a água e não será mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entres, minha alma, com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram boi. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, de ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, subiste, o filho meu, encurva-se, deita-se com um leão e com um leãozinho velho. Quem o despertará? Interrogação. Quem despertará? Agora vai falar a parte mais correta, no versículo 10, vai falar de um concerto eterno, de uma ordem eterna, de uma nova e eterna aliança. Preste bem atenção. O certo, concerto. O cetro não se redará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés,
até que venha Silo e a ele se congreguem os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepe mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho e a sua cepa em sangue de uva. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos como leite. Zebulão habita no porto dos navios, dos mares, no porto dos mares, e será como um porto de navio, e o seu termo serão em Sidom. Isacar é um jumento de fortes ossos, deita entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os seus ombros para acarretar e serviu debaixo de tributo. Até aqui, né, meu prezado, para não ir muito longe, né? Está dizendo sobre os filhos de Jacó, Israel, o povo do concerto, a bênção e o concerto que receberam a profecia do que se iria acontecer aos últimos dias. A todos os filhos deles, de Jacó. Então, Judá foi privilegiado. Judá foi privilegiado, da onde nasceu o Messias, o Cristo. Nasceu em Belém da Judeia, Belém de Judá. Nasceu Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, meu prezado, aqui está se tratando da igreja do Senhor Jesus Cristo, não é das igrejas, não. Judá foi abençoado por Jacó. Ele recebeu o cetro. Quando se trata de um cetro, parece uma bengala, uma haste comum. É mais do que a bandeira do Brasil. É mais do que a bandeira de qualquer país. O cetro que abriu o Mar Vermelho, que estava na mão de Moisés. Todos olhavam uma madeira, uma vara comum, uma madeira comum, não sei que madeira que era, qualidade de madeira que era, mas sei que era uma vara. Deus ordenou como cetro, com ordem, com decência, com sabedoria, com fé, com inteligência. Glória, ordenança de Deus. O cetro abriu o Mar Vermelho. O cetro se tornou-se uma serpente no meio do povo. Os outros também, magistas. Os magistas lançaram também a sua serpente. Lançaram sua vara, se tornou-se serpente mágica. Mas a serpente verdadeira tragou as outras serpentes. Porque não era serpente de magista, de antipático, de antipatia, magia, antipatia, macumbaria. Era o verdadeiro. É Jesus Cristo de Nazaré. Assim importa, como Moisés levantou a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Por quê? Lá, no princípio, no Egito, ele mostrou a serpente bendita do Senhor. Venceu as outras serpentes. Hoje em dia a terra está cheia de serpente. Cheia de serpente.
Só que ninguém sabe quem é a serpente. Muitas das vezes a pessoa tem remorso quando morre ou quando mata um homem ou uma mulher muito terrível, que atirou a vida de muitos, massacra muitos, pisa no mundo inteiro. O povo, mas não pode, não pode. Diante de Deus ele não teve crime, aquilo que fez. É como se fosse na guerra. Matou uma serpente. Ele matou, esmagalhou uma serpente que feriu o povo. Mas a própria lei não sabe disso. Nunca viu. Que o bandido feroz. Por isso que nos estrangeiros, muitos crimes é respondido com crime. Morte por morte, como o profeta Moisés falou, será olho por olho e dente por dente. Por quê? Porque que São João Batista, o profeta São João Batista, o ungido do Senhor, falou, raça de serpente, porque era serpente mesmo. É a do jeito que se vê hoje. Homem condenando, caluniando o outro que não deve nada e está condenando, não tem nada escrito, não tem código nenhum escrito, e ele está condenando, e ele tem lei, ele tem ordem, ele pode, tudo ele quer, tudo ele é o Deus na terra. Então, meu prezado, ele não é nada mais do que uma serpente, quem matar ele não tem crime. Quem destruir ele, destruiu a serpente. Tanto faz ser no Brasil como nos estrangeiros. Porque diante de Deus não tem culpa. Lembra no dia de Elias, quando Esaú quis defender Agade? Quem que arrancou, decepou o pescoço de Agade, do rei Agade? O profeta Elias. Ordem de Deus é para ser dada, é para ser cumprida. Ele se trata aí quando perseguiu o Bolsonaro, que é a ordem para perseguir o Bolsonaro, para ferir ele, falou, ordem dada é ordem cumprida. Quer dizer, vai lá, enfia a faca no homem, mata o homem. Assassinos. Então, meu Deus, assassinos. Para vocês também tem, porque do estrangeiro vem pessoas que conhecem da lei e sabem como corrige, como faz. E aquele que planta só vai colher o que planta. Plantou tem que colher, meu preço. Não vai ficar sem a colheita, não. Quando no Brasil abusa, porque o povo do Brasil, todos santos. Alguns que não é santo, porque é como diz o próprio político, um indeutro sem leitura. Então ele não sabe decidir, né? Mas então vamos para mais leitura, para nós sabermos da onde vem a Igreja de Cristo. E vocês souberam que está acontecendo nesses últimos dias, né? A serpente, o cavalo vermelho, o dragão é o mesmo que está levantado contra o povo. Isto, poderes que não veio de Cristo e nem de Deus, recebido poder por pacto e por macumbaria. E Satanás tem elegido e protegido, por certa relação, tem que levantar um jejum por o Brasil inteiro, dando força para os países se unir as mãos e arrancar-se o demônio do poder. Antes que ele cresça, antes que ele contamine o mundo inteiro. Tirar do poder e lançar ele no lugar dele, segundo a Escritura diz que ele tem que ser preso. E é com agrilhões, não é preso assim para tornozeleira no pé, não. A Escritura manda prender com corrente, com cadeias. Não existe. Deus não mandou pôr tornozeleira, não. Tornozeleira vai ficar essas prisões falsas que nem faz com o homem que não deve nada. Estão fazendo domiciliar, porque o homem não deve nada. Então ele tem remorso de levar atrás da grade e o pau quebrar e ele ser fuzilado. O exército ser fuzilado, morrer debaixo do fuzil, o exército federal e tudo. Se acabar debaixo do paulado. Então eles têm medo também. Mas põe a tornozeleira e fica monitoreando e põe mais gente para monitorear com o que a pessoa, com o que é um cachorro.
Estão tratando o homem pior, tratam o outro pior do que cachorro de guarda. Eu sou da Civil, eu era da Civil. Já tirei guarda também com 4 cachorros em volta de mim. O cachorro botava a mão no meu ombro e dava sinal, só faltava falar comigo. Eu não podia sentar numa cadeira, o cachorro vinha. Mandava eu levantar e olhar o muro. Fazer ronda. E assim o povo trata o homem pior do que os animais. Por isso, meu prezado, que vem a peste. Estão falindo os comércios tudo, falindo as empresas todas, rebentando com o Brasil, contaminando as águas, os rios, vendendo a bacia amazônica, destruindo tudo, querendo comprar um aparelho de guerra que não tem necessidade de comprar tanque de guerra. O Brasil não sabe guerrear. Para falar a verdade, esses homens covardes entrar na guerra entra só para perder os maiorais do exército, os covardes, que venderam o povo para ser preso no dia 8 de janeiro, venderam para os terroristas, fizeram campo de martírio, assassinos. Então, meu prezado, se entrar, fique sabendo que só vai entrar para perder. É entrar para ser derrotado. Abaixe as suas asas e deixe os estrangeiros trabalhar, porque o Brasil é deles. No hino nacional está: Brasil prefigura América. Enfrenta a América para vocês verem o que vocês vão enfrentar. Enfrenta para ver. O Brasil é deles. Por que é deles? Porque todas as coisas que tem no Brasil é copiado deles e tudo depende deles. Há quantos anos dependendo deles? Então, meu prezado, vamos para o assunto da igreja. O título diz assim: a descrição profética da união entre Cristo e a igreja, e a sua igreja, entre Cristo e a sua igreja. O meu coração ferve-se com palavras. Deus as dores nos pés e ainda garantir um segundo parágrafo. O tênis ortopédico Comfort Titânio foi desenvolvido. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. Minha língua é apenas de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos do homem. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoe para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade e da mansidão e da justiça e das tuas destras te ensina coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por ela os povos caem debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Olha o que eu estou falando aqui, ó, do concerto. O cetro do rei Jesus Cristo de Nazaré é o mesmo cetro de Moisés. A responsabilidade é máxima, infinita. É um cetro de um concerto. Olha aqui, ó. Preste atenção, versículo 6. Leia com atenção e preste atenção para ver o tamanho da responsabilidade. O Brasil teve cetro.
mas não honrou. Não honrou. Não firmou o cetro. Cetro é eterno. É como uma coluna plantada para não mover nem para um lado nem para o outro. É aquilo. Ele foi dado à família de Jacó, que é para Israel de Deus. E da família, segundo o ensino, passará dos pais aos filhos, dos pais aos filhos, dos pais aos filhos, como a roda dos pais aos filhos, até alcançar o reino de Jesus Cristo de Nazaré, o reino de Deus. Mas o cetro que Moisés deixou se tornou brincadeira e zombaria. Modificaram todos. O rebanho de Moisés se modificou todo. Deixou a doutrina, deixou o conserto, deixou o bom costume, deixou as leis e todos os processos de Moisés. Ele deixou falado, explicado, escrito e gravado. E deixou o cetro, mas não obedeceram. O rebanho de Moisés está caído, está por terra rolando. Deus recolheu Moisés, como no dia de Araão, que fizeram bezerro de ouro, fizeram de novo, arrumaram um homem e puseram o homem com bezerro de ouro e destruíram o rebanho de Moisés. Mas quando é assim, da mesma casa, da mesma família, porque o cetro estava dentro da família para manter a responsabilidade, a família manter a responsabilidade do concerto eterno que foi entregue nas mãos do ungido do segundo Moisés, chamado Domingo Barbosa Moisés de Miranda, de Guarulhos, estado de São Paulo, o profeta do Brasil. Não existe profeta do concerto do Brasil, a não ser este, um. Não teve dois, segundo aprovado pela Escritura, que Deus prometeu que levantaria, suscitaria ele em vários lugares da Escritura. O povo lê e diz que ele não é ele não, fala que suscitaria profeta, mas o profeta é Jesus. Não está escrito que Jesus Cristo era profeta? Jesus Cristo é o Filho de Deus, o filho da casa de Jacó também. É do mesmo concerto. Mas Jesus Cristo, ele é legislador, o que está escrito aqui. Que o legislador não redará os pés de Judá. Jesus Cristo é legislador. E o profeta foi Domingo Barbosa Moisés de Miranda, que deixou a doutrina completa. Deus recolheu ele e despedaçaram. Puseram até campo de futebol dentro das igrejas. Hoje em dia você olha, está parecendo carnaval ou casas de festa, e não casa de concerto e nem casa de oração de santidade de Jesus Cristo. Posso que pula, dança e bate o pé e bate palma e tudo, mas o mais certo não faz. Não importa que bate o pé, que pula, que dança, que vira piruleta, mas importa que obedeça o Senhor. Também fora da igreja, dentro da igreja não é lugar disso. Lugar de exercício corporal, lá fora da casa de Deus. O exército, o exercício daqui é esse aqui, ó. Exercício esse que eu faço, espiritual, palavra de Deus. Não faço para mim. A qualquer hora eu tombo e vou ser enterrado. Mas o que eu estou falando vai ficar aqui, dentro desse aparelho aí, como testemunho. Todo mundo vai ter, um dia, vai ver e vai lembrar. Bem que esse homem falou, bem que esse irmão falou, está aí. Jesus Cristo pode vir a qualquer momento. Então, como está escrito aqui, ó, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino, o concerto do teu reino. Jesus Cristo disse, dizendo para Jesus Cristo, é um cetro de
equidade. Não é um cetro de iniquidade e nem de impiedade. É um cetro de equidade. Não é um cetro de obter pecado, como se há em várias igrejas. Eu não tenho nada com isso, mas às vezes está até em cima do santuário, um com a mulher do outro. Larga de uma mulher, larga do marido, daqui a pouco está com o outro lá. Ah, mas foi lá, escreveu lá, divorciou, desquitou, divorciou, emaziou e coisou e está lá todo cheio de bagunça. Não é lugar de bagunça. Santuário é para ungido e para escolhido e separado do Senhor. Santuário é para quem tem a palavra descendo, como Jesus Cristo falou. Quem beber desta água, dela nascerá uma fonte que só salta para o céu. Vai para o céu as palavras de nosso ensino. Porque este mundo, para um dia não ter reclamação, não ter o que dizer, ou acusação diante de Deus. Que o acusador está aqui na terra acusando de dia e de noite. Então, é um certo de equidade, de justiça, né? E de equidade, de verdade, de paz, de amor. Tu ama a justiça, olha o que eu falei aqui, de justiça, e aborrece a impiedade. O que é impiedade? Os ímpios, os pecados, aborrece. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Está vendo? Quem recebeu a unção da alegria? Jesus Cristo, porque Ele venceu e ressuscitou, subiu ao céu. Foi levado pelos anjos ao céu. Levantou, o anjo veio, levou ele para o céu. Todos os teus vestidos cheiram mirra e óleo e cássia, desde o palácio de marfim, de onde te alegra. As filhas do rei estavam entre as tuas ilustres donzelas, e à tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, ilha, olha, inclina os teus ouvidos. Esquecesse-te do teu povo e da casa de teu pai? Ouve, Brasil, ilha, que fala de ilha, fala Brasil. Ouve, ilha, Brasil é uma ilha. Ouve, ilha, olha, inclina os teus ouvidos. Esqueceste do teu povo e da casa de teu pai? Que o concerto vinha para o Brasil. Porque lá Jesus Cristo foi martirizado. Então não tinha como surgir todo esse ensino lá. Não ia ter entendimento, não ia poder receber. Tem que voltar novamente. Israel precisa de evangelho. Israel está precisando ser evangelizado de novo. Precisa mais da unção do Senhor Jesus Cristo, mais para poder chegar e Israel pegar uma nova linhagem também, completando e abreviando para este grande dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque Israel, Judá e os países interior têm privilégio maior do que o Brasil, porque o concerto veio para eles, veio para os que era seu, os seus não recebeu, mas todo quanto recebeu, deu o poder de ser feito filho de Deus. Israel, tem filho de Deus aqui no Brasil, para te levar a palavra,
do concerto eterno, para que se edifique melhor, se unha melhor a Cristo e receba a bênção completa no inteiro galardão. Porque muitos estão em parte, aqui no Brasil estão em parte, religiosos e mais religiosos, religiosos e mais religiosos, igrejas e mais igrejas, cada um arruma um título, arruma um nome, arruma um reino. Vamos, este é o caminho, vamos nele. Este é o caminho, vamos nele. Então um para um lado, outro para o outro, um para um lado, outro para o outro. Mas o caminho está aqui. Este aqui é o caminho. Vamos por ele que nós chegamos lá. A Escritura é o caminho. Moisés é o nosso propulsor. Moisés nós ensina o caminho do reinado de Cristo, para não deixar ninguém confuso. Então, aqui, meu prezado, no versículo 11, então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor, adora, e a ilha de Tiro estará ali como presente. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. Está vendo? Aqui está falando afeiçoará, quer dizer, a preparar, aperfeiçoará, e afeiçoará é a mesma coisa. Afeiçoará, quer dizer, a preparar melhor para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para subir com Ele, para reinar com Ele. Ah, mas eu sou salvo, aceitou Jesus e são salvo da bebida, do cigarro, do jogo, da prostituição, da mentira. Mas vem agora o mandamento para cumprir com os mandamentos para poder ter o inteiro galardão, reinar com Cristo durante o primeiro milênio. Os outros são salvos, mas passarão pelo inferno durante 1000 anos no inferno, porque não cumpriu. O que vai entrar no reino de Deus durante um segundo, no abrir e fechar de olho, são a palavra de Deus. Se você não estiver com a palavra de Deus, no inferno não entra também a Escritura. O crente que não obedece, ele vai entrar, mas lá ele não vai com a palavra não. A palavra pode ser presa, ser tomada antes, a qualquer momento, da mão do crente. Porque o crente não quer cumprir, quer servir a Deus em parte e segundo o ensinamento do Senhor Cristo. Não tem como servir dois deuses. Há de servir a um e desprezar o outro. Não tem como servir a Deus e a mamão. Não tem como. Há de servir a um e desprezar o outro. E se a gente for observar pelos mandamentos que tem para cumprir, termo de doutrina que Moisés deixou, é bem mais fácil servir o mundo, servir o inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, do que servir a Deus pela verdade, no nome do Senhor. É bem fácil a gente ler o livro de São João, ou alguém lê para a gente, São João 13. Lavar pé é um prato de comida, rapaz, não está vendo não, lavar pé é prato de comida. Lavar pé é símbolo de humildade, você não está vendo que lavar pé é símbolo de humildade? É bem fácil falar isso aí. Agora, é fácil cumprir com essa responsabilidade. Para torcer a palavra é fácil. Para ser falsificador da palavra de Deus, para ser falso profeta. Porque se cumprir com a palavra do jeito que ela é, todos os crentes são profetas. Mas se torcer a palavra é falso profeta. Ele vai profetizar uma coisa que não está escrito. Vai torcer o que está escrito. Que nem o batismo também. Vai ensinar sobre um certo batismo, está escrito, um certo batismo. Ele torce tudo. E dá um jeitinho. Ele nunca está errado. Toda a vida está certo, nunca está errado.
Nós vamos até aí, meu prezado, vamos até no livro de... Vamos para o versículo 12. A ilha de Tiro estará ali com presente e os ricos do povo suplicarão o teu favor. Versículo 13. A filha do rei e todos as ilustres dos seus palácios e as suas vestes são de ouro tecido. Levá-lo ao rei com vestido bordado e as virgens que acompanharão aqui, até aqui. Falando sobre o rei, sobre o palácio do rei, reinado de Jesus Cristo. Então, meu prezado, aqui vocês entenderam, aqui você trata de ilha, está falando primeiramente do Brasil, de algumas partes do estrangeiro, mas a maior parte da maior ilha que existe no mundo é chamada Ilha Brasil. É no outro lado do mar, é profetizado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, enviar mensageiro por navio e tal, né? É o Brasil. Em Cantares de Salomão, em Cantares de Salomão, capítulo 6, do versículo 8, vou falar agora sobre as igrejas religiosas. Quando eu li aqui, pensava comigo, será que Salomão teve tudo isso de mulher e concubina? Era mulherento o homem? Não. Era profecia. É comparável. Está na mulher, fala igrejas. O Espírito de Deus estava relatando outra coisa e as pessoas com malícia entendem outra. Está falando de igrejas, não é de mulher. Está falando com mulher, mas era igreja, né? Que Deus comparava a igreja com mulher. Está aqui, ó. Em Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 8. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número. Ué, o rei ia ter virgem sem número. Mulher virgem, menina virgem, lá dele, disposição dele. Não, não é isso não. Estava sobre a igreja. Olha aqui o que ele diz, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Provar para vocês que não está falando de mulher aqui. Mas uma mulher, uma que está falando, uma é a minha pomba imaculada, a única de sua mãe, a mais querida de que aquela que deu à luz. Vendo as filhas te chamarão bem-aventurada, e as rainhas e as concubinas te louvarão. A igreja está falando. Mas Jesus Cristo falou que vem buscar a igreja, não é as igrejas, por causa disso. Tem a igreja do Pedro, a igreja do João, a igreja do Juca, a igreja de cada um tem sua igreja aí. Como eu disse, cada um debaixo da sua maceira, da sua videira. Então, meu prezado, está registrado aqui. Ó. Vou ler de novo. Mas uma é a minha pomba imaculada, a única de sua mãe, a mais querida que aquela que deu à luz. Vendo as filhas te chamarão bem-aventurada, e as rainhas concubinas te louvarão. As rainhas e a concubina louvarão, mas não está escrito que reinarão. Louvarão. Louvar é louvor aí. Louvor, mas louvor. É bonito, é bom. Coisa linda, louvor. Mas e os mandamentos? E a doutrina? E o cetro? Onde é que fica o cetro do concerto? Perpétuo, concerto eterno. O evangelho eterno, qual sempre eu tenho falado. As ordens de Moisés. E Domingo Barbosa, Moisés Miranda. De onde fica as ordens dele? O ensino dele. Ficou abatido, que não se vê ninguém falar mais. Foi abanido. Ninguém sente remorso quando fala da doutrina, quando fala do concerto, do estatuto,
do preceito, do juízo e da justiça de Moisés. Aqui no versículo 10, quem é esta que aparece como a alva do dia? Agora é Jesus Cristo vindo com a sua igreja. Jesus Cristo vindo buscar a sua igreja. Aqui, Jesus Cristo vindo buscar. Quem é essa que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército, com bandeira. Não é o que eu digo? O cetro e a bandeira que eu mesmo fazer. Com o que Moisés venceu a guerra dos Amalequitas? As mãos dele, uma bandeira. Moisés foi a nossa bandeira e é a nossa bandeira para defender o Brasil também das mãos dos Amalequitas que querem levar o Brasil cativo. Clame por Jesus Cristo e por Moisés. Moisés é libertador. E é o primeiro patriota do Brasil, Domingo Barbosa Moisés de Miranda. O primeiro patriota do Brasil, porque ele veio honrar o Brasil, trazer a igreja de Jesus Cristo, o concerto do Evangelho Eterno, para ser anunciado no Brasil, para defendendo o reino de Deus, o que o Bolsonaro diz. Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. É o mesmo que o profeta falava, vem trazer também. O reino de Deus no Brasil. Ele passou 70 dias, 70 noites orando a oração do Pai Nosso. Venha a nós, Senhor, o teu reino. E venha a nós, Senhor, o teu reino. 70. Na oração de Daniel, o ungido esteve lá, cumprindo. O reino chegou. Mas muitos do que congregava com ele não cumpriu. Esqueceu do sacrifício do homem. Quando viram que a profecia foi aprovada, ajuntou o povo. Sofreu a mesma sequência que Bolsonaro sofre agora. Foi preso, foi espancado, foi injuriado, foi esbofetado. Você é o profeta. Pela misericórdia de Deus, não por mim, mas pela misericórdia de Deus, eu sou o profeta. Pede ouvido de novo. Mas você é o profeta. Pela misericórdia de Deus, eu sou o profeta. Sabe? Quando somente acho que nem a polícia existe mais, a polícia que bateu nele. E sabe que ele foi enviado por Deus. Não negou a eficácia. As autoridades sabem disso. Muitos não reconhecem e muitos não dizem. Porque mais a parte dos lugares, até mesmo do ministério que ficou para trás, ninguém sabe o que virou. Hoje em dia o evangelho é só dinheiro e prédios, benefícios, casas, terreno, propriedade. Mas a palavra que o homem falou era reta. O evangelho que ele anunciou era reto. Ele não veio com quantidade. Ele não veio para se enriquecer. Veio para trazer verdadeiramente um evangelho eterno na terra. Ele foi, mas deixou. Sofreu. Não tinha nem veículo para andar no Brasil, visitando as igrejinhas, os ministérios dele, que era pequenininho. Tinha um irmão que tinha o veículo dele, se dispôs com o veículo dele para conduzir o profeta ungido de igreja em igreja no Brasil, plantando a semente do Senhor. Esse irmão mora em Guarulhos, São Paulo. Esqueci o nome dele. O homem que andou, Deus que abençoe ele, conduziu o profeta. Se você quer que suas árvores andou de igreja, de templo em templo da igreja, então use esse adubo dando natural o israelense. ensino de Moisés. Então, meu prezado, Moisés está
Moisés está na glória, mas a palavra dele está viva, porque está escrito: bem-aventurado que descansa no Senhor e a sua obra segue. Não mandou enterrar, não. Enterrar a palavra de Moisés, nem isso aqui. Nem Jesus Cristo está morto, nem Moisés está morto. Estão vivos. Moisés está no santuário do Senhor, clamando para o Senhor vingar o sangue deles da mão dos inimigos. Os inimigos querem destruir o nosso sangue da mão dos inimigos. O inimigo quer destruir os moradores da terra, todos que clamam por Deus. Desce ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale, ver se florescia as vidas e brotava as rameiras. Antes de eu sentir-me, pôs a minha alma no carro do meu povo excelente. Volta, Solomita, volta para que nós te vejamos, porque olha para Solomita como para a fileira de dois exércitos, um exército bem, o exército do mal. Então, olha para Solomita como a fileira de dois exércitos, mas está aqui, o Senhor pôs a alma como no carro do povo, quer dizer, o comprimício do povo, para sentir como a alma dele. Depois ele disse: volta, volta, você que deixou a doutrina, que deixou o conserto, você que deixou os costumes, você que deixou a palavra de Moisés. Moisés deixou escrito, deixou gravado e deixou falado pessoalmente, mas mesmo assim ainda está. A palavra do profeta não está sendo valida, né? Então, meu presidente, são esses os meus conselhos. Ficaram sabendo então o que significa cetro, né? Cetro de equidade, cetro de justiça e cetro de conserto eterno, perpétuo, eterno e perpétuo do Evangelho eterno de Cristo, o qual é para entrar no reino de Deus. Se não estiver por esse cetro de equidade, o cetro do conserto, não consegue entrar no reino de Deus, né? Meu prezado, são esses meus ensinos. Espero que sirva de edificação para muitos. Eu já ia fechando, eu não fiz nenhuma oração, vou fazer uma oração para que Deus proteja o nosso país, né? Estamos lutando, levantando uma palavra e a oração ficando para trás. Vamos orar para todos os patriotas do nosso Brasil inteiro? Oramos. Senhor Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus bendito, nesse momento peço pela tua santa, infinita graça e misericórdia que levante as tuas mãos santas, poderosas e ensanguentadas, e foi cravado sobre a cruz do Calvário, e coloque sobre a cabeça de todos os patriotas, de todo o Brasil, do estrangeiro, de todos os prisioneiros, Senhor, todos se encontram especializados, Senhor, no leito das camas dos hospitais, Senhor, nas casas, em todos os lugares, Senhor, unge o medicamento, unge o doutor, unge a doutora, unge, Senhor, as mãos dos médicos, Senhor Jesus Cristo, unge o leito onde estão internados, Senhor. Sim, meu Deus poderoso, unge Jair Messias Bolsonaro, Senhor, também, Senhor, que se encontra, Senhor, com esse problema de saúde, Senhor. Estende as tuas mãos sobre ele, Senhor, e toque de dentro da emídula dos ossos dele para fora até o alto da cabeça, Senhor, da planta dos pés até o alto da cabeça. Todo mal, toda enfermidade, toda infecção seja retirada nas palmas das mãos santas, poderosas e ensanguentadas do meu Senhor Jesus Cristo Nazareno, aquele que é bendito, que é eterno, que vive, que reina para todos sempre, para eternamente. Amém, amém, amém. Vamos para uma bênção final aqui, para nós podermos encerrar, né? Eu quero deixar uma bênção, primeiramente para Israel e nos Estados Unidos, para Israel, na Palestina, para os Estados Unidos, para todos os americanos aí, para a Itália, Espanha, Suíça, para a França, para a Inglaterra, para Portugal, para a Polônia, para a Alemanha, para a África do Sul, do Norte, todo o continente da África, para os países que ainda não conhecem ao Senhor, né?
para o Egito, para a Síria, para a Michele, para a China, para a Indonésia e para o Paquistão. Todos os países que até matam os crentes, mas nós devemos desejar uma benção para eles, para que ele possa ser revelada a graça para eles e o Senhor possa falar no coração dele e convertê-la do mau caminho, porque o mundo está no final, os dias estão no final. Jesus Cristo voltando, acabou o homem valente. Acabou o homem valente com a sua valentia, né? Acabou o homem brabo, o ignorante. Só é ignorante até quando Jesus Cristo está abençoando ele, está cuidando dele. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos e até a próxima, se Deus permitir. Amém. Amém.